Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Guilherme. De antemão já queria agradecer o convite de poder estar aqui com vocês nesse segundo simpósio de tecnologia e agroindústria. É muito bom poder estar aqui com vocês mesmo de forma remota. E antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Então, eu sou engenheiro de alimentos, eu sou formado na Universidade Federal do Espírito Santo, tenho mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos também na mesma universidade, na Universidade Federal do Espírito Santo, e fiz meu doutorado em Engenharia e Ciência de Alimentos na Unesp, em São José do Rio Preto. Depois disso, atualmente estou aqui em Maringá, atuando como professor no Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Maringá. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o uso das tecnologias avançadas na conservação de alimentos. Antes da gente começar a falar sobre isso, a gente tem que voltar lá naquela definição básica. Então, o que a gente considera conservação de alimentos? Então, conservação de alimentos é o conjunto de métodos utilizados para que os alimentos não se estraguem, não percam seu valor nutritivo, nem sofram nenhum tipo de alteração. Então, tudo que eu uso para que o alimento não se estrague, para que ele não perca o valor, para que ele não sofra nenhum tipo de alteração possível, eu chamo de um método de conservação de alimentos. Então, aí o que a gente considera mais tradicional, quando a gente vê latas, vidros, tudo mais, são os métodos mais tradicionais que a gente tem de conservação de alimentos. E quais são os objetivos desses métodos? Os objetivos são a prevenção ou atraso da decomposição microbiana, ou seja, eu vou evitar ali micro-organismos, a prevenção ou atraso da decomposição dos alimentos, então eu vou também inativar tanto reações químicas e reações enzimáticas que podem estar ali presentes no meu alimento. Então eu quero que essas reações que possam causar algum prejuízo ao meu alimento não ocorram. E além disso, eu vou prevenir as lesões ocasionadas por inseto, por animais, por causas mecânicas, reações que podem ser iniciadas pela luz. Então, de uma forma bem geral, vendo aquele bem começo do nosso curso de engenharia de alimentos, quando eu vou conservar um produto, eu vou atuar sobre os perigos físicos, os perigos químicos e os perigos microbiológicos, tá? E aí, os métodos de conservação que eu aplico depende de qual vai ser o principal perigo que eu tenho ali envolvido no meu processo. De uma forma geral, os métodos de conservação mais usuais que a gente usa são os que empregam tratamento térmico. Que métodos são esses? Então, o branqueamento, pasteurização, esterilização, que são os métodos de aplicação de calor em si. Quando eu faço uma secagem, eu uso o ar quente. Então, o ar quente da secagem também é uma forma de aplicação de calor. Quando eu vou fazer uma evaporação, que eu vou retirar a água do meu produto, assim como na secagem, mas eu vou aplicar calor para isso. Na atomização, no uso do spray dryer, é uma secagem com ar quente. Então, todos esses processos utilizam calor. E qual que é o grande problema desses métodos térmicos? Os métodos térmicos eles são muito eficientes na hora de conservar o alimento. Só que eu tenho algumas alterações, tanto sensoriais quanto nutricionais, que são indesejáveis quando eu aplico um tratamento térmico. Então, por exemplo, quando eu tenho um suco de fruta pasteurizado, esse suco de fruta pasteurizado ele tem um gosto que remete à fruta cozida. Então, por exemplo, a goiaba vai ter um sabor que nos remete à goiabada. E eu não quero tomar um suco de goiaba que me remete ao sabor da goiabada. Eu quero tomar um suco de goiaba que me remete à goiaba in natura. Então, nos últimos anos, tem se desenvolvido várias metodologias que objetivam substituir esses métodos não térmicos. Por quê? Porque eu vou continuar obtendo produtos seguros do ponto de vista microbiológico, do ponto de vista enzimático, mas eu vou conseguir manter de forma mais adequada as características sensoriais e nutricionais do meu produto. Dentre esses métodos em substituição ao tratamento térmico, eu posso classificar aí entre os métodos tradicionais, onde a gente tem a aplicação dos conservantes químicos, a refrigeração e congelamento, a própria higienização, fermentação, a liofilização, o uso de atmosfera modificada, a ultrafiltração e a irradiação. E tem os métodos emergentes em estudo. Dentro desses métodos a gente pode citar aí
os campos elétricos pulsados de alta intensidade, a aplicação da alta pressão, a aplicação de campos magnéticos pulsados, campos luminosos de alta frequência, ultrassom, ultravioleta, aquecimento ômico e infravermelho. Todas essas tecnologias elas surgem com o objetivo principal de substituir de alguma forma o tratamento térmico, porque para alguns produtos o tratamento térmico pode ter alguns efeitos que eu não considero ideal, como perdas nutricionais altas ou perdas sensoriais altas. Então, para esses produtos, eu sempre estou desenvolvendo novos métodos de conservação e esses novos métodos vêm sempre sendo estudados de forma a otimizar a segurança do alimento, ter um alimento seguro e ter um alimento com melhores características sensoriais e melhores características nutricionais. Então, como a gente viu, são muitos métodos que a gente utiliza. Dentro dos métodos emergentes, ainda são muitos para a gente falar nesse tempinho. Então, na nossa palestra de hoje, eu vou citar alguns desses métodos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a irradiação, o uso da radiação ultravioleta, o aquecimento ômico, o CPAI, o ultrassom e a alta pressão. Claro que alguns desses métodos eles já vêm sendo aplicados e essa tecnologia já é conhecida há bastante tempo. Só que, apesar de ser conhecida há bastante tempo, a sua aplicação no processo industrial é relativamente recente quando a gente estuda. Então, desses métodos, a irradiação talvez seja o método mais tradicional desses métodos que a gente conhece. O que é irradiação? Para conhecer um pouquinho da irradiação, a gente tem que ter alguns conceitos básicos primeiro. Quais conceitos são esses? Primeiro, o que é radiação? Então, radiação é a emissão e propagação de energia através de um espaço ou material. E essa radiação ela é emitida através de um espectro eletromagnético. E esse espectro eletromagnético é um intervalo de diferentes tipos de radiações eletromagnéticas que compreende ondas. E essas ondas se diferem no poder de penetração, na frequência e no comprimento de onda. E por essa diferenciação aí entre a penetração, a frequência e o comprimento de onda, nós temos dentro do campo eletromagnético as radiações que são ionizantes, que aí vão ser as radiações cuja energia é suficiente de provocar mudança em alguns átomos, provocar ionização, e as radiações não ionizantes, que são a parte do espectro eletromagnético, cuja energia fotônica é fraca para romper essas ligações. Então a gente tem aqui uma figura que a gente tem o nosso campo eletromagnético. Então a gente vai ter ali desde as ondas de rádio, as ondas de extrema baixa frequência, as ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho. Tanto ali micro-ondas como o infravermelho, o que elas vão causar? Elas vão causar um aquecimento no produto, não necessariamente vão causar alguma ionização nesse produto. E já a gente tem ali a região de luz visível, que é a região que a gente consegue visualizar, e depois a gente tem o ultravioleta, a radiação X e a radiação gama. Dentro das radiações ionizantes, qual que é o espectro que a gente vai pegar? As radiações ionizantes pegam o espectro que vão da radiação ultravioleta até os raios gama. E o que eu quero quando eu quero tratar um alimento? Eu quero as radiações que são mais penetrantes. Então eu tenho aqui como exemplo para vocês radiações alfa que não conseguem penetrar, por exemplo, numa folha de papel. A radiação beta que não consegue passar, por exemplo, por um plástico, nem pela nossa mão. O raio X que ele consegue passar pelo nosso tecido, mas, por exemplo, ele não passa por um feixe de aço. E as radiações gamas que são muito penetrantes. Qual radiação que a gente vai aplicar quando a gente vai aplicar em alimentos? A gente aplica a radiação gama. Por quê? Porque a radiação gama ela vai ter um alto poder de penetração nesse alimento. Mas se a gente aplica a radiação, de que forma? A gente irradia um alimento. E o que é irradiar um alimento? Irradiar é quando a gente submete um produto que pode estar tanto a granel quanto embalado a doses controladas de radiação ionizante. E essas doses vão ser aplicadas com finalidade sanitária, fitossanitária ou tecnológica. Então, quando eu aplico a irradiação,
eu vou deixar o meu alimento exposto a uma fonte de radiação por um determinado período suficiente para que essa radiação consiga atingir o meu alimento e causar a morte dos micro-organismos, a inativação de enzimas que tem ali presentes. Quais são as principais fontes de radiação utilizadas? As principais fontes de radiação que a gente usa é o cobalto-60 e o césio-137. E a grande questão é que essas radiações elas não podem ser desligadas. Então, como que funciona uma planta de radiação? Essas fontes de radiação são mantidas blindadas em um tanque de água localizado embaixo da área de processamento. E ela só é içada à superfície no momento do tratamento. Então aqui a gente tem uma figura onde vocês conseguem ver lá na parte de baixo onde fica a nossa fonte de radiação e a parte de cima que é a sala onde vai ser colocados os produtos. Então os produtos vão ser colocados ali ao entorno dessa fonte de radiação. Assim que todos os colaboradores saírem dessa sala, essa fonte é içada à superfície e esses produtos vão ficar expostos por um determinado tempo. A dose de radiação absorvida, a dose de irradiação aplicada sobre esses alimentos vai ser relativa à distância entre o alimento e a fonte de radiação e o tempo de exposição. Quando eu vou aplicar a irradiação, qual que é o princípio? E por que a irradiação ela consegue ser utilizada como um método de conservação de alimentos? Porque quando eu irradio um alimento, eu estou produzindo íons reativos. E esses íons reativos eles vão alterar a estrutura da membrana celular e vão afetar a atividade das enzimas metabólicas. Dessa forma, vão danificar ou vão eliminar os micro-organismos. Além disso, a irradiação, quando a gente está submetido à radiação, isso tem efeito sobre o nosso DNA. E quando você tem alguma alteração no DNA, perde a viabilidade. Então, assim como a gente não pode estar exposto à radiação, o micro-organismo ele também não pode estar exposto à radiação, porque vai ter alteração no DNA dele e ele vai acabar morrendo. Claro que quanto mais simples a estrutura do micro-organismo, mais resistente à radiação ele vai ser. Então nós somos muito menos resistentes à radiação do que o micro-organismo, mas o micro-organismo também tem uma tolerância não tão alta assim. E de que forma eu posso aplicar a radiação? A gente aplica a radiação de 4 formas básicas. A primeira dela é a radapertização. A radapertização seria o semelhante à esterilização comercial. Eu aplico doses acima de 10 kg de radiação no meu produto e o meu produto ele fica isento de qualquer micro-organismo, uma esterilização comercial. Só que essa radapertização ela não é muito utilizada em alimentos. Por quê? Porque a dose que eu preciso colocar, essa dose acima de 10 kg, vai causar alterações indesejáveis nos meus produtos. Eu só vou ter ali a aplicação de radapertização para alguns temperos secos. Eu posso ter ali porque para esses temperos eu consigo usar doses um pouco menores. Mas não é tão comum a aplicação da radapertização para alimentos. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para fins medicinais, para fins de esterilização de fraldas ou de outros produtos que não são alimentos. Além da radapertização, eu tenho também a radiciação, que é quando eu aplico doses entre 2,5 a 10 kg. E essas doses elas vão ser muito efetivas contra patógenos. Por quê? Porque os patógenos eles são mais sensíveis que alguns micro-organismos que só causam alteração no produto. Patógenos, relembrando, são aqueles que causam mal à saúde. Então, eu posso aplicar a radiciação, que são doses entre 2,5 e 10 kg, e essa radiciação vai ser suficiente para eliminar os patógenos presentes ali naquele meu produto. E além da radiciação, eu posso fazer a radurização, que eu vou aplicar doses menores, aí entre 0,75 a 2,5 kg, e essas doses menores vão conseguir eliminar uma flora superficial desse produto. Não vão conseguir eliminar completamente a flora desse produto, porque a gente precisaria de doses maiores, vai conseguir diminuir a flora microbiana contaminante. E além disso, essas doses de radiação aplicadas, elas também podem causar aí o controle do amadurecimento em certos frutos vegetais, podem causar desinfestação de insetos e podem causar também a inibição de brotamento em alguns vegetais. Então, tem aqui como exemplo. Então, o mamão irradiado contra o mamão não irradiado.
você pode perceber que o mamão irradiado, com o passar do tempo, ele não amadureceu, enquanto o outro amadureceu muito mais rápido. Assim como a banana. A banana não irradiada amadureceu muito mais rápido que a banana controle. Em relação ao brotamento, então a gente tem aqui cebola controle e cebola irradiada, depois de 5 meses. Então, depois de 5 meses, a gente percebe que a cebola controle já tem vários brotamentos, enquanto a cebola irradiada não possui nenhum brotamento ainda. E aqui um outro exemplo, que é a aplicação para conservação de morangos. Então, eu tenho a aplicação, o morango controle, que não foi irradiado, e o morango que foi irradiado com 3 kg, isso no 4º dia. A gente pode perceber que está começando a formar fungo no morango irradiado, enquanto o morango controle já foi completamente perdido. Então, a radiação foi o nosso primeiro método de conservação que a gente vai trabalhar hoje com vocês. A irradiação é um método já considerado mais tradicional, porque ele tem uma aplicação um pouco mais longa. Além da radiação, outra fonte de radiação que a gente pode utilizar como método de conservação na indústria é a aplicação da luz ultravioleta. O que é a luz ultravioleta? A luz ultravioleta é uma tecnologia alternativa também aos métodos de conservação que a gente já tem. A radiação ultravioleta que causa efeito sobre a conservação de alimentos é a radiação ultravioleta C, a radiação ultravioleta de ondas curtas. E ela já vem sendo bastante estudada e bastante aplicada tanto para inativação microbiológica em água, quanto para inativação de superfícies de diversos materiais. Então é uma tecnologia que ela já tem algumas aplicações, principalmente em água, em superfícies, mas vem sendo estudada para tentar aplicar essa mesma metodologia para conservar sucos, para conservar outras bebidas e conservação de outros tipos de produto. Então a gente tem aqui um espectro mais fechado, onde a gente tem aqui a luz visível e nós temos ultravioleta. A região do ultravioleta pode ser dividida entre UVA, UVB, UVC e UV vácuo. E a região que tem efeito germicida é a região da UVC. Então essa tabela mostra de forma mais detalhada. Então, a radiação do tipo UVA é a radiação de comprimento de onda longo. Então varia entre 320 a 400 nanômetros. E quais as características dessa radiação? Ela causa alterações na pele humana, como bronzeamento. A radiação UVB é uma radiação de comprimento de onda médio, entre 280 a 320 nanômetros, e ela geralmente está associada a queimaduras na pele. E a radiação UVC, que é o comprimento de onda curto, que vai entre 200 e 280 nanômetros, que é a faixa germicida dessa radiação. E por que a radiação é um método efetivo? Então, a radiação é considerada um método efetivo já para aplicação em água. Ela já é utilizada tanto em plantas de produção de água na América do Norte, na Europa, quanto tem algumas aplicações também no Brasil. E o efeito da UVC é semelhante ao efeito da irradiação. Então, quando a gente falou da irradiação, que é uma radiação ionizante, a radiação ionizante tem como poder causar alterações no DNA da célula. Assim como a irradiação causa esse efeito, a UVC, como uma radiação ionizante, ela também vai ter essa mesma capacidade. Então, a radiação UVC ela vai ser capaz de quebrar dímeros ali no DNA, e quando eu tenho a quebra desses dímeros, eu tenho impedida a replicação celular. E uma vez que eu tenho impedida a replicação celular, eu tenho a morte desse micro-organismo. Então, aqui uma figurinha explicando. Então, na esquerda, eu tenho ali antes da aplicação da radiação, ou seja, todas as ligações completas. Quando eu tenho ali a figura depois da aplicação, eu tenho que alguns dímeros estão rompidos. Quando esses dímeros estão rompidos, isso impede a replicação da célula. Se essa célula não consegue se replicar, esse micro-organismo não vai conseguir sobreviver ali. E os comprimentos de onda de cerca de 260 nanômetros, eles são os mais absorvidos pelo DNA celular.
E como eu falei, a resistência dos micro-organismos é determinada pela sua habilidade de reparar o dano causado pelo DNA. Então, de uma forma geral, os gram-negativos são menos resistentes que os grãos-positivos, as leveduras são mais resistentes, os esporos e depois os fungos. Então, quanto mais capaz esse micro-organismo é de reparar o dano causado pela ultravioleta, mais resistente ele é. E também, outro detalhe que a gente falou quando a gente falou de radiação, é que a gente tem a capacidade de penetração dessa radiação. Quanto mais penetrante, mais efetivo é o tratamento. E a gente viu que a ultravioleta ela não tem boa penetração. Então, como a ultravioleta ela não tem boa penetração, as bactérias que estão suspensas no ar elas vão ser muito mais sensíveis à ultravioleta do que as bactérias que estão em líquidos. Assim como, dependendo da capacidade de penetração da luz UV no líquido, no meio físico, vai ser diferente o poder de inativação desse micro-organismo. Então, de uma forma geral, a água potável eu tenho um coeficiente de absorção menor, ou seja, a luz UV vai conseguir funcionar melhor na água potável, porque ela consegue penetrar mais na água potável. Já no leite, por exemplo, que é o último da nossa tabela, a capacidade de penetração é muito baixa. Então, a capacidade de penetração para a atuação da radiação ultravioleta vai ser muito baixa e ela tende a ser pouco efetiva. Então, como que eu aplico a UV num processo industrial? Ela é aplicada através das lâmpadas. Tá? Então, da mesma forma que a gente tem, quem já foi no laboratório de microbiologia, eu tenho ali a lâmpada de UV para fazer a descontaminação da superfície da minha capela de fluxo laminar, eu posso usar essa lâmpada na minha indústria. Essa lâmpada pode ser utilizada tanto para desinfecção de embalagens, e é muito aplicada já, quanto, por exemplo, na hora de eu fazer tratamento de água, por exemplo, o que eu tenho aí? Eu tenho passando água na parte externa desse cano e na parte interna eu tenho uma fonte de luz UV. E essa fonte de luz UV, com o fluxo da água, ela vai ter o efeito germicida. Então, as lâmpadas que eu utilizo são lâmpadas de mercúrio cobertas com vidro que vão permitir a transmissão da UVC. A luz UV é gerada pela lâmpada dentro do tubo de quartzo e a radiação atravessa o tubo e alcança os micro-organismos do ar ou do líquido que está ali rodeando. Tá, então, a figurinha de novo da lâmpada. Então, quem já teve a oportunidade de ir no laboratório de microbiologia já deve ter visto uma lâmpadazinha dessa. Ou quem ainda não teve, quando voltarmos ao ensino presencial, podem matar a curiosidade e lá conhecer como que é uma lâmpada UV. Lembrem só que a UV é uma radiação que pode causar queimaduras na nossa pele. Então, cuidado, é uma radiação ionizante, isso pode causar queimaduras, pode levar a ter formação de câncer. Esse é o mesmo risco que a gente tem ao ficar exposto ao sol por muito tempo. E como que eu faço, como que é a aplicação hoje para utilização da UV como um método de conservação? As aplicações que a gente já tem hoje é para inibição de micro-organismos em superfícies. Então, eu posso usar para inativar micro-organismos em superfície, por exemplo, na superfície de uma embalagem que eu vou utilizar na minha indústria. Eu posso utilizar para destruir micro-organismos do ar, então destruição ambiental, ou também posso utilizar para desinfecção de líquidos. Qual que é o grande problema? O grande problema da ultravioleta ela tem baixo poder de penetração e caso eu tenha ali micro-organismos protegidos por poeira, sólidos, coberto por alguma coisa onde essa luz não atinge, esse micro-organismo não vai ser afetado. Tá? Então é uma tecnologia que pode ser muito eficiente. Eu não tenho nenhum efeito adverso em aplicar a luz ultravioleta no meu produto, só que é uma luz pouco penetrante. Então as aplicações são um pouco mais restritas. Tem estudos de aplicação de UV para sucos e para outros produtos líquidos, só que essa aplicação ainda é limitada devido ao baixo poder de penetração, embora vários estudos venham tentando aplicar essa tecnologia já em nível industrial. Ela já é bem aplicada para a água, porque como na água tem um maior poder de penetração, tem uma maior efetividade desse método. Então aqui um exemplo de lâmpadas ambientais que eu posso colocar na minha fábrica para eliminar micro-organismos do ar, por exemplo.
Aqui um outro exemplo, quando eu vou tratar superfícies, então eu tenho uma lâmpada colocada aí dentro de uma linha de abate, por exemplo, uma linha de tratamento de carnes, onde eu vou ter ali descontaminação da superfície pelo UV, ou tenho também aí um equipamento, onde esse equipamento tem uma fonte de luz UV, e ao passar pela esteira, a superfície do alimento ali vai ser descontaminada. E tenho essas aplicações para água, então isso são canos, onde eu tenho ali no meio luz UV e passando por meio dessa luz a água. Então a água passando em uma velocidade controlada por meio dessa luz, eu vou ter ali o efeito de conservação de alimentos. Então a luz ultravioleta também é outro método que pode ser muito bem empregado quando a gente quer conservar um produto e evitar qualquer efeitos negativos do uso da temperatura. A aplicação da UV da faixa pode ser em 3 categorias. Então, eu posso tratar aí para inibir micro-ondas da superfície, do ar e em líquidos. E a faixa de que eu tenho que aplicar varia. Então, geralmente, eu uso 100 joules por metro quadrado em soluções límpidas ou alimentos com baixo coeficiente de absorção de luz. Já para sucos de frutas, eu vou aplicar doses de 400 joules. E para soluções açucaradas, eu aplico doses de 450 a 600 joules por metro quadrado. E aí eu tenho aqui, para finalizar sobre ultravioleta, um pouquinho sobre as doses aplicadas em alguns estudos. Então, em alguns estudos, aplicaram-se doses de 300 joules por metro quadrado e conseguiram a redução de 5 logs em patógenos, como Campylobacter jejuni, E. coli, Salmonella enterit, Salmonella paratife, Tif, Shigella e Yersinia, entre outros. Já doses de 400 joules por metro quadrado conseguiram uma redução de 5 ciclos logarítmicos em Listeria monocytogenes e Salmonella typhimurium. Então, como vocês viram, a luz ultravioleta é um outro método que pode ser aplicado, um outro método dos métodos não térmicos que podem ser aplicados para a conservação de alimentos. Tá? Então, a gente já falou um pouquinho sobre os métodos que usam, alguns dos métodos que usam radiações ionizantes, falando sobre irradiação e a aplicação de luz ultravioleta. Os outros 2 métodos que a gente vai falar agora, eles usam campos elétricos. Quais são esses 2 métodos? O primeiro é o aquecimento ômico. E o que é o aquecimento ômico? O aquecimento ômico consiste na passagem de uma corrente elétrica através de um alimento por meio de 2 eletrodos. Tá? Então, o aquecimento ômico ele é também conhecido como aquecimento por efeito Joule. Por quê? Quando eu tenho ali a passagem de uma corrente elétrica sobre um alimento, esse alimento vai gerar uma resistência. E essa resistência gerada pelo alimento à passagem da corrente elétrica vai causar um aquecimento desse alimento. Esse efeito de aquecimento é chamado de efeito Joule. Tá? Então, o efeito Joule é o quê? Quando eu passo uma corrente elétrica por meio de um alimento, esse alimento cria uma resistência, isso vai levar a um aquecimento desse produto. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso, então aqui a gente tem, só para, antes de passar para frente, a gente tem a figurinha, onde a gente tem uma fonte de alimentação dessa energia e a gente tem os eletrodos passando por um produto. E esse eletrodo gera o aquecimento desse alimento. E aqui a gente tem a figura de uma planta de processamento industrial para alimentos líquidos. Qual que é a vantagem? Quando eu vou aplicar a corrente elétrica sobre esse produto e ele vai aquecer de forma muito mais rápida do que quando eu aplico isso por uso de calor, por uso de uma fonte de calor. Então, se eu for usar um trocador de calor para fazer esse aquecimento, o aquecimento ele demora a acontecer, porque eu tenho que ter uma troca térmica. Quando eu tenho um aquecimento causado pelos eletrodos, esse aquecimento ele é muito mais rápido. Logo, eu consigo fazer o tratamento térmico, mas com menos efeitos maléficos da temperatura. Então, quais são as vantagens da aplicação do aquecimento ômico? As vantagens são, primeiro, eu não tenho uma superfície de transferência de calor, porque eu tenho ali aquecimento pela corrente elétrica.
eu tenho menor risco de incrustações e queimas, porque eu não vou ter ali uma superfície muito quente, que aí pode causar incrustação no meu produto e a queima do mesmo. Eu consigo um aquecimento muito mais rápido e uniforme. Como eu faço esse aquecimento muito mais rápido e uniforme, eu consigo perder minimamente as propriedades sensoriais e nutricionais. Então, um produto que eu faço uma pasteurização por aquecimento ômico, ele vai manter muito mais as características nutricionais e sensoriais de um produto in natura do que um produto tratado por aquecimento via trocadores de calor. E aí, por isso que é uma tecnologia nova que ela vem sendo aplicada. Onde que ela é aplicada? Ela é muito aplicada, por exemplo, para ovos, mas ela também pode para ovo líquido, mas ela também pode ser aplicada e tem muitos testes com sucos de fruta, algumas sopas e alguns outros produtos líquidos. É uma tecnologia, vocês vão ver que a maioria desses métodos não térmicos, a maior parte dos estudos deles são feitos com produtos que tem algum efeito maléfico da temperatura. Então, a maior parte dos produtos que perdem suas características pela temperatura são produtos de origem vegetal. Então, sucos de fruta são muitos testes feitos com métodos não térmicos aplicados em suco de fruta. Por quê? Os sucos de fruta são muito influenciados negativamente pelo efeito térmico. Outra tecnologia que usa campo elétrico é os campos elétricos pulsados de alta intensidade. E qual que é a diferença dos campos elétricos pulsados de alta intensidade, que a gente chama de CPI, para o aquecimento ômico? No campo elétrico pulsado de alta intensidade, a gente vai aplicar aí de 5 a 55 kV por centímetro quadrado, Só que a gente vai aplicar isso de forma pulsada. Por que de forma pulsada? Porque se a gente aplica isso de forma pulsada, a gente evita o efeito Joule. Logo, quando eu aplico os campos elétricos pulsados de alta intensidade, eu vou ter a submissão desse elemento aos campos elétricos, só que eu não vou ter um efeito de aquecimento. Então, eu vou ter os micro-organismos e as enzimas sendo inativados por efeito da corrente elétrica e não por efeito do aquecimento. Então, quando eu falei de aquecimento ômico, o aquecimento ômico ele é utilizado porque ele aquece de maneira mais rápida e mais uniforme o alimento. Mas os efeitos que ele causa na conservação do produto são os efeitos do calor. Quando eu falo de CPI, eu não estou tendo o efeito do calor, eu estou tendo o efeito do campo elétrico. Então, ele visa minimizar o efeito Joule provocado pelo aquecimento ômico e ter os efeitos elétricos ali. Então, eu consigo ter uma forma de pasteurização não térmica no meu produto. Por quê? E como que esse campo elétrico vai atuar ali no meu produto? Então, o efeito sobre os micro-organismos é que ele causa uma eletroporação, uma eletrofusão. O que acontece? Quando eu tenho ali a aplicação de campos elétricos no meu micro-organismo, vai causar a formação de poros na membrana. Tá? E quando eu começo a formar poros na membrana, esses poros vão sendo formados, eles podem ser reversíveis, ou posso ter uma aplicação constante e alta, que esses poros formados são irreversíveis. E aí, quando esses poros formados são irreversíveis, eu tenho ruptura da membrana celular, extravasamento do conteúdo celular e morte do micro-organismo. Assim como, quando eu tenho aplicação em enzimas desses campos elétricos pulsados, eu posso ter ali uma mudança na conformação da minha enzima, e uma vez que a enzima muda sua conformação, ela acaba se desnaturando. Tá? O risco que a gente tem na aplicação dos campos elétricos pulsados é ter o efeito da ruptura dielétrica. O que é ruptura dielétrica? É quando a nossa corrente ali é tão alta que ela ultrapassa a resistência desse meu alimento à corrente elétrica. E quando isso acontece, eu tenho a formação de faísca, e isso pode causar problemas no meu equipamento. Por isso que, quando eu aplico CPI, a grande parte da aplicação de CPI são para alimentos líquidos, que eu tenho o menor risco de ter a ruptura dielétrica acontecendo ali. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, efeitos do tratamento com CPI. Então, para Saccharomyces cerevisiae, em suco de maçã, suco de laranja e iogurte, aplicando o campo de 12, por exemplo, para suco de maçã, aplicando 12 kV por centímetro com um tempo de 55,4 milissegundos do campo, eu consigo ter 4 reduções decimais. Já
para suco de maçã com campo de 35 kV por centímetro, eu tenho uma redução de maior do que 6 reduções decimais. Por exemplo, lá no final, para lactobacilos breves em leite, a aplicação de 22 kV por centímetro, eu tenho por 400 milissegundos, eu tenho uma redução de 4,6 decimais de contaminação por lactobacilos breves. Então, é um outro método muito aplicado, a gente já tem a aplicação industrial dele, existe aplicação na Europa, em alguns sucos de fruta principalmente, e existem muitos trabalhos aplicando CEPAI, tanto para leite quanto para sucos de fruta, que é uma aplicação muito grande. E como que funciona o sistema de aplicação? Então, eu tenho um sistema de controle computadorizado, que aquele sistema vai estar ligado ao gerador de pulsos elétricos. O produto vai ser bombeado até a câmara. Dentro da câmara é feita a geração dos pulsos elétricos, é feito o tratamento. Acabou a aplicação do tratamento, o produto é rapidamente resfriado e o produto depois vai para o invase. Esse produto, durante a aplicação dos campos elétricos, eles podem sofrer um breve aquecimento, ou então ainda você pode utilizar essas tecnologias, como a tecnologia dos campos elétricos, aplicados a temperaturas moderadas para tentar ter um efeito maior ou menor em alguns micro-organismos. Outra tecnologia que a gente vai ver hoje é o ultrassom. O que é o ultrassom? O ultrassom é uma onda sonora. Então, o som, assim como a luz, ele vai se propagar como uma onda. E essas ondas sonoras, a diferença delas é que são ondas mecânicas. Então, as ondas sonoras, elas exigem um meio para se propagar. Então, a transmissão do som ocorre devido a movimentos ordenados e periódicos das moléculas no meio, cuja energia vai passando de molécula adjacente para a outra, sem que haja transferência de massa. Então, quando eu toco o violão, quando eu faço qualquer som, o som é transmitido devido às ondas que são formadas e que vão passando de meio para meio. As ondas, elas são classificadas de acordo com seu comprimento de onda, sua frequência, sua amplitude, sua intensidade e sua velocidade. Quando eu falo em ultrassom, eu estou falando de ondas acústicas com frequências acima do limiar de audição. Então, o nosso limiar de audição é 20 kHz. Então, são ondas acima de 20 kHz. Então, o ultrassom de baixa intensidade, o ultrassom ele pode ser classificado em ultrassom de baixa intensidade e alta intensidade. O ultrassom de baixa intensidade, ele tem uma intensidade menor do que 1 watt por centímetro quadrado e uma alta frequência, maior do que 1 MHz. E o ultrassom de alta intensidade, ele vai ter uma intensidade maior do que 5 watts por centímetro quadrado e uma frequência mais baixa, entre 20 e 100 kHz. O ultrassom ele pode ser classificado, então, de acordo com o ultrassom de baixa e alta intensidade, também em ultrassom de potência e ultrassom de diagnóstico. O ultrassom de diagnóstico é aquele que é utilizado, por exemplo, para fazer ultrassom, o exame de ultrassom que a gente faz, que mulher faz durante a gravidez e tudo mais. O ultrassom de potência é o ultrassom que tem efeito sobre a conservação de alimentos. E ele tem efeito também sobre outros processos dentro da indústria de alimentos. Então, as aplicações do ultrassom são inúmeras. Eu posso ter ultrassom sendo aplicado no processo de emulsificação, para melhorar a emulsificação, no processo de filtração, para conseguir acelerar o processo de filtração, na modificação da viscosidade, no amaciamento de carnes, posso aplicar em processos fermentativos, posso aplicar aí, que é o nosso caso, para inativação de micro-organismos e para inativação de enzimas. Onde eu aplico o ultrassom? O ultrassom ele é aplicado tanto em forma de banho ultrassônico, né? Então eu tenho aqui uma fonte de aplicação, uma fonte de geração do ultrassom e tenho o líquido que é por onde está sendo transmitido esse ultrassom. Ou então eu posso aplicar através de um probe, onde esse probe vai gerar ultrassom no meu produto. E por que o ultrassom ele pode causar esse efeito sobre micro-organismos e enzimas? O principal mecanismo de atuação do ultrassom sobre micro-organismos e enzimas é a cavitação. Por quê? O que é cavitação? A cavitação são ciclos que formam durante
a aplicação do ultrassom, porque eu tenho ciclos de expansão e contração das bolhas de gás. Então ali eu tenho bolhas de gás que elas vão se expandindo e contraindo, se expandindo e contraindo, se expandindo e contraindo. E aí a formação e a evolução dessas bolhas é denominada de cavitação. Então aqui, ó, eu tenho a aplicação de uma onda ultrassônica e essa onda vai formar bolhas. E essas bolhas vão surgindo e vão aumentando, diminuindo, até chegar a um ponto que ela colapsa. Esse processo de formação e colapso da bolha é o processo que a gente chama de cavitação. O que acontece? Essas bolhas são formadas no meu processo e essas bolhas também são formadas dentro da minha célula, do meu micro-organismo. E a formação e ruptura dessas bolhas dentro das células do meu micro-organismo vai causar ruptura e lise celular. Então a cavitação vai causar ruptura da célula e essa ruptura vai causar o aumento da permeabilidade da membrana e vai causar a lise celular. E uma vez que causa a lise celular, eu tenho um efeito de conservação. Além disso, durante essa formação e ruptura, nesse processo de cavitação, eu posso também ter a formação de alguns radicais livres. E esses radicais também podem ter efeito tanto sobre micro-organismos quanto sobre enzimas. Tá? O ultrassom ele é uma tecnologia muito promissora. Tá? Ele pode ser aplicado tanto para a conservação de alimentos quanto para outros processos dentro da indústria de alimentos. Para a conservação de alimentos, vários estudos têm mostrado que a aplicação de ultrassom de maneira única, ou seja, eu aplicar só o ultrassom com o objetivo de conservar esse alimento, pode ser um método não tão eficaz, porque ele não tem tanta efetividade sobre enzimas. Só que, quando eu aplico o ultrassom aliado a outros métodos de conservação, eu tenho ali um efeito sinergístico. Então, o ultrassom ele tem um alto potencial de utilização porque ele tem um efeito sinergístico sobre vários outros processos. Então, o processo de ultrassom ele facilita outros processos. Então, em vez de aplicar uma pasteurização a temperatura muito alta, eu posso usar temperaturas moderadas juntos com o ultrassom e ter um efeito benéfico de conservação. E por fim, o último método que a gente vai ver dos métodos emergentes de conservação é a aplicação da alta pressão. A alta pressão ela pode ser aplicada de diferentes formas. Ela pode ser aplicada de forma estática ou de forma dinâmica. A aplicação de alta pressão dinâmica é aplicada geralmente em alimentos a granel e depois é feito o invase asséptico desse alimento. Como que é essa alta pressão dinâmica? O alimento vai ser submetido a pistões, diferentes pistões em um modo semelhante como é feita a homogeneização no processo de fabricação do leite, né? Que é você submeter esse alimento a uma mudança de pressão porque ele vai ser... você vai passar ele por superfícies muito menores e depois você vai ter uma rápida expansão. Ou você pode aplicar isso de forma estática. Você pode aplicar de forma estática tanto a granel e depois envasar o alimento, quanto você pode aplicar com o alimento embalado e depois, com esse alimento já embalado, depois ele só vai para a venda. O que é alta pressão? Então, o tratamento por alta pressão ele utiliza o princípio da prensagem a frio. Então, a pressão é transmitida aos alimentos por intermédio de um meio líquido, normalmente a água, daí que é chamado de alta pressão hidrostática. Então, existe a aplicação de alta pressão sem ser a aplicação por meio da água, mas a maior aplicação na indústria hoje é a alta pressão hidrostática. Eu vou utilizar a água como um meio de aplicação dessa alta pressão. Qual que é o valor dessa pressão que eu vou aplicar? Então, geralmente, o uso de 100 a 1000 megapascal, ou seja, de 1000 a 10.000 atm de pressão, e essa aplicação de 100 a 1000 megapascal vai causar mudanças nas propriedades físico-químicas da água, pode causar gelificação de proteínas, acaba inativando enzimas e acaba também tendo efeito sobre micro-organismos. Então, a alta pressão é outro método que, além de causar conservação de alimentos, ele pode ter outros efeitos e esses outros efeitos podem ser benéficos a alguns produtos. Por exemplo,
Arroz submetido a alta pressão, ele vai conseguir ganhar uma maciez mais rápido. Para gelatinização, alguns produtos vão se gelatinizar melhor quando submetidos a alta pressão e alguns outros efeitos. E quais são os princípios básicos da aplicação da alta pressão? Tem dois princípios básicos. Um que é o princípio de Le Chatelier. E o que o princípio de Le Chatelier diz? Que quando um sistema em estado de equilíbrio dinâmico for perturbado por alguma força externa, esse sistema será deslocado para uma nova posição de equilíbrio para minimizar o efeito dessa força, que poderá ser uma redução de volume causado pelo aumento da pressão ou vice-versa. Então, toda vez que eu causar um aumento da pressão, eu vou ter uma expansão no volume. Por quê? Porque eu vou tentar sempre achar um equilíbrio. Então, a alta pressão favorece a redução do volume. Então, a 22 graus Celsius, por exemplo, se eu aplicar uma pressão de 100 megapascal, eu causo uma redução no volume de 4%. Se eu aplicar 200 megapascal, 7%. Se eu aplicar 600 megapascal, eu consigo uma redução de 15% no volume. E além disso, eu tenho o princípio da pressão isostática, ou seja, a pressão é transmitida de forma uniforme e instantânea quando o alimento entra em contato direto com o meio pressurizado, em um ambiente hermeticamente fechado e flexível. Logo, quando eu aplico a pressão é instantaneamente aplicada em todos os pontos. Então, outra vantagem disso em comparação ao tratamento térmico. Quando eu aplico o tratamento térmico, se vocês lembrarem que a gente já viu essa parte do nosso curso, o tratamento térmico, você demora a atingir o ponto central da lata, porque a temperatura ela vai indo por condução ou por convecção, dependendo do alimento, até chegar ao ponto central. Então, o ponto central da lata, o ponto frio, atingir a temperatura desejada para tratamento, leva um tempo. Quando eu aplico a alta pressão, essa aplicação é de forma muito mais rápida, porque eu tenho o princípio da pressão isostática. Só para entender qual que é a magnitude da pressão, então eu tenho aqui 1000 kg sobre 1 cm², isso é igual a 1000 megapascal, tá? E aí a figura representativa é de 2 elefantes em cima de um alfinete. Então é uma pressão muito grande que é o que eu tenho que aplicar ali. E o que acontece quando eu aplico essa pressão? Essa pressão destrói basicamente todas as formas vegetativas de bactéria. Se eu combinar isso a temperaturas moderadas, eu consigo inativar esporos. Eu consigo também inativar enzimas. E aí com isso eu vou aumentar a vida de prateleira de vários produtos sem utilizar nenhum aditivo. Por exemplo, se eu aplico 200 megapascal, eu consigo alterar a cinética enzimática, eu consigo modificar propriedades físicas de algumas proteínas e eu consigo fazer alterações na membrana de micro-organismos. Já a 300 megapascal, eu consigo uma inativação enzimática irreversível para algumas enzimas e eu consigo causar morte de alguns micro-organismos. Aplicando 400 megapascal, eu consigo fazer gelificação do amido e também causa desnaturação proteica. E já a 500 megapascal, eu consigo a morte de alguns esporos bacterianos e consigo a inativação de algumas enzimas mais resistentes à pressão. Aqui a gente tem alguns exemplos de aplicação. Então, por exemplo, foi aplicado no leite 500 a 700 megapascal a uma temperatura de 66 a 71 graus Celsius de 1 a 3 horas. Esse leite se manteve bom por 20 dias. No suco de uva foi aplicado 380 megapascal a temperatura ambiente por 30 minutos. Isso foi suficiente para parar a fermentação no suco de uva. O suco de maçã foi aplicado entre 410 e 820 megapascal a temperatura ambiente por 30 minutos. Esse suco também não fermentou. Em pêssego e pera foi aplicado 410 megapascal a temperatura ambiente por 30 minutos. E esses produtos se mantiveram bons por 5 anos, em condições boas por 5 anos. Já em tomates foram aplicados 680 megapascal a temperatura ambiente por 60 minutos, mas você teve muita perda aí nesse tomate. E para a amora preta, você também não teve fermentação, com baixa pressão, você teve fermentação ali. E por que a alta pressão ela vai ser efetiva sobre o micro-organismo? A alta pressão ela é efetiva porque você consegue ter ali a diminuição dos vacúolos, o alongamento das células
e isso causa a separação da membrana celular da parede celular. E a contração da parede celular e formação de esporos. Então, quando eu tenho a pressão ali sendo aplicada sobre o micro-organismo, eu vou ter ali alongamento da célula, contração da parede celular, formação de poros na membrana, e essa célula perde sua viabilidade. Então aqui a gente tem uma foto de como fica uma célula de Escherichia coli aplicando 600 megapascal por 15 minutos a 25 graus Celsius. Então vocês podem ver que a célula perdeu toda a sua conformidade, logo ela perde ali sua viabilidade também. De uma forma geral, a maioria das bactérias são capazes de crescer até 20 a 30 megapascal. Mas você tem ali também alguns micro-organismos que são mais tolerantes. Então você tem os micro-organismos que chamam de barófilos, que são capazes de crescer a 40 a 50 megapascal. Você tem os barófobos, que eles crescem dificilmente a 30 a 40 megapascal. Você tem os eurobáricos, que são aqueles que só podem crescer entre 0,1 a 50 megapascal. E você tem os barodúricos, que sobrevivem a 50 a 200 megapascal. E como que é o sistema de processamento em alta pressão? Eu posso fazer esse sistema tanto em batelada quanto em um sistema contínuo. Além disso, eu posso aplicar tanto no alimento a granel quanto no alimento já envasado. E o controle de temperatura, ele pode ser tanto externo quanto interno. Quando eu faço esse controle de temperatura externo, ele é mais barato, só que é mais lento. Quando eu faço o controle de temperatura interno, eu tenho um trocador de calor que vai ter que ser resistente à pressão exigida no processamento. Então, aqui um exemplo para vocês de como é o tratamento de um produto envasado. Então, eu tenho por fora, nesse azul claro, passando o trocador de calor para fazer o controle de temperatura. Eu tenho o produto envasado ali e a câmara de pressão, onde vai ser aplicada a pressão nesse produto. Quando eu faço o tratamento por alta pressão com produtos já envasados, as embalagens elas precisam ser flexíveis. Por quê? Porque as embalagens flexíveis elas vão conseguir alterar o volume quando eu aplico pressão. Se eu tenho embalagens rígidas, essas embalagens rígidas elas não vão tolerar a pressão, porque quando a pressão for efetivada sobre a embalagem, ela vai acabar tendo alguma fissura ali. Então, a embalagem rígida que tem sido testada, a gente faz uma adição de uma zona flexível, porque se essa embalagem não tiver flexibilidade, ela vai acabar tendo alguma fissura. Então, eu utilizo embalagens flexíveis. As embalagens flexíveis são fáceis de selar e é importante que eu evitar a presença de ar no interior da embalagem. Que materiais que eu posso usar? Plásticos, folha de alumínio, entre outros. A alta pressão hidrostática ela não vai afetar ali nenhuma propriedade mecânica e nem a solda da vedação. Então é um tratamento que a pressão é feita, como a pressão é feita em todos os pontos ao mesmo tempo, eu não tenho ali nenhuma possibilidade de problema na solda, nem possibilidade de afetar a qualidade da embalagem. E quando a pressão é desfeita, ela é desfeita de forma homogênea e também não tem ali nenhum ponto sendo pressionado, que pode causar rompimento da embalagem ou alguma coisa do tipo. Posso fazer também o tratamento a granel. Então, aqui é um exemplo. Então, tem um produto sem tratar entrando. Eu tenho um pistão que vai fazendo a pressão sobre esse fluido. Faço o tratamento, depois vou para o invase asséptico, que é uma outra possibilidade. E aqui eu tenho uma figura de um equipamento de alta pressão utilizado industrialmente. Tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Falar um pouquinho sobre alguns métodos que a gente tem de conservação de alimentos mais inovadores. Todos esses métodos eles são aplicados geralmente em substituição ao tratamento térmico. Por quê? Porque o tratamento térmico ele já é um método muito eficiente e muito barato hoje de se aplicar na indústria. Então, o tratamento térmico é um método extremamente conhecido, eficiente e relativamente barato. Logo, só vai valer a pena eu substituir um método que ele já é relativamente barato, eu conheço muito bem como ele funciona, se eu tiver algumas vantagens. Então, geralmente eu vou ter esses métodos todos aplicados em produtos cujo efeito da temperatura causa reduções grandes
tanto na qualidade sensorial quanto na qualidade microbiológica dos produtos. Tá? Eu estou à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Vocês podem me encontrar aí tanto por e-mail quanto pelas redes sociais. Qualquer dúvida pode perguntar, eu estou super à disposição de respondê-los. Muito obrigado de novo pelo convite, foi muito bom poder participar aqui com vocês e até a próxima.